Bom dia a todos que participam do evento dessa manhã. É com muita satisfação que a Escola Paulista da Magistratura apresenta essa nova coordenadoria voltada à área de redação jurídica e prática judiciária, prática jurídica. Três valiosos colegas aceitaram assumir a coordenação, tocar adiante esse nosso projeto. Eu não posso deixar de destacar aqui o Marcos Alexandre Pagan, o Luiz Antônio Torrano e a nossa colega Daniele Martins Cardoso. Muito obrigado aos três por terem aceitado esse desafio, montar os cursos, imaginar um conteúdo programático que seja bastante interessante e certamente assim será. Nosso agradecimento. Eu quero agradecer o interesse de todos, agradecer aos servidores da Escola da Magistratura. Nós temos nesse evento 44 inscritos na modalidade presencial e 463 à distância. É um formato híbrido por videoconferência e o presencial, e bastante exitoso. Nós estamos conseguindo sucesso em outras áreas e não será diferente aqui também. O conselho da escola viu com bastante felicidade a criação dessa nova área, dessa coordenadoria de área, e pediu que eu transmitisse o abraço e o agradecimento a todos. Eu finalizo dizendo que a Escola Paulista da Magistratura, ela busca implantar um processo pautado na pluralidade e na participação dos colegas. Por isso que nós temos 34 coordenadorias de área, movimentando um limite aí máximo de 31 eventos semanais. Para isso, nós temos 78, se não me falha a memória, 78 coordenadores, como nossos três colegas aqui, que eles movimentam toda essa locomotiva que é a Escola Paulista da Magistratura. As atividades são voltadas à transmissão de conhecimento, à apresentação de conteúdo, dentro de ações pedagógicas, num processo marcado pelo diálogo, ensinar e aprender. Eu repito, não será diferente. Então, confio bastante no Pagana, Daniele, no Torrano, e ficamos todos muito seguros. Eu estarei acompanhando, aprendendo com os três também. Então, agradeço e passo a palavra aos três, pela ordem como que vocês combinaram. Bom dia a todos, bom dia aqui aos presentes na Escola Paulista da Consolação, bom dia também aos que estão online. Gostaria de fazer um agradecimento muito especial pela honra que tivemos de integrar essa nova coordenadoria. Isso tem muito a ver com a visão do Dr. José Maria Câmara, que está fazendo realmente uma gestão revolucionária aqui na Escola da Magistratura, com base nessa diversidade, com base nessa abrangência e com base também no link, né, na interface entre a parte doutrinária, a parte teórica, que é muito importante, nós estamos vendo, mas também sempre buscando a aplicação prática, né, para que nós possamos também ter nos nossos afazeres, nas nossas atribuições judiciais, jurisdicionais, profissionais em geral, essa possibilidade de aplicar a teoria à prática. E isso é um diferencial, e é por isso que nós aceitamos, é um desafio. Essa é a terceira geração, eu tenho dito, né, que essa terceira geração que começou lá com o professor Geraldo Arruda, que tem um livro muito interessante que fala sobre a linguagem do juiz, depois passou para o professor Alexandre Germano, que também fazia um trabalho muito bacana de acompanhamento das sentenças dos primeiros juízes e deixou para nós um legado muito importante. E nós estamos aí nesse desafio de pegar e ser a terceira geração e conseguir transmitir esse ensinamento, esse conhecimento relacionado às letras jurídicas, principalmente, não é? Então, professor José Maria, meu muitíssimo obrigado. Eu sei que o senhor nos deu a distinção de vir até aqui
com um momento rápido, né? É claro, agradecemos muito porque era um momento especial para nós também, mas queremos que para a Escola da Magistratura, e muito obrigado por essa deferência, essa distinção e pela confiança, a confiança que depositou em mim, na doutora Daniela e do doutor Torrano. Muitíssimo obrigado, viu, doutor José Maria? Quero também fazer um agradecimento especial ao colega Torrano, que tem muita experiência nessa área, principalmente na área gramatical, é formado em letras e tem aí uma série, um número grande de alunos, não só alguns deles, muitos deles já magistrados, outros servidores, advogados, todos eles que falando muito bem, principalmente lá na região de Campinas, e para nós foi uma contratação que eu fui buscá-lo lá na Champions League, viu, professor? E a gente conseguiu trazê-lo, foi uma ideia ótima, fico muito agradecida. E também muito agradecido a Daniele, que uma representante dessa nova geração, mas é uma pessoa, vocês vão ver daqui a pouquinho, o que eu vou falar vai ser simplesmente um testemunho, essa pessoa dedicada, estudiosa e que tem para as letras em geral, mas também pelas letras jurídicas, um carinho especial. Isso vai ser muito bacana para que a gente possa ter também essa diversidade entre nós. É realmente um curso diferente porque ele exige que nós tenhamos um conhecimento múltiplo relacionado a conhecimento jurídico, que nós magistrados, né, já temos, mas que exige também de nós um conhecimento prático dessa parte de literatura. E eu fiquei muito contente em ver a adesão, né? Não só das pessoas que estão aqui hoje, e agradeço muito que tenham vindo, porque esse curso, na verdade, a ideia dele começou com uma palestra, e uma palestra que eu assisti, estava lá em casa, e foi uma ideia muito bacana do Dr. Gilson, né, do vice-diretor, também do Dr. José Maria, trouxe, nós estamos aqui, inclusive, com um livro, o livro é para nós um guia do professor Antônio Guide, e que despertou, e eu percebi, fiquei muito contente em ver a aderência, não é, de tantos servidores, e fiquei mais contente também quando eu comecei a ler os comentários dessas pessoas. Isso foi bacana porque eu comecei a perceber também que nós temos entre nós, né, eu já sabia disso, minha escrevente em Jacareí era formada em letras, mas nós temos muitos servidores que são formados em letras e que têm um carinho especial pela língua portuguesa. E nós pretendemos, inclusive, nos projetos futuros, poder aproveitá-los, né, para que nós possamos também estabelecer com essas pessoas uma interação didática, uma interação acadêmica que temos será muito produtiva, muito profícua. Então, muitíssimo obrigado a todos. Essa parte é realmente muito importante para nós. Bem, hoje a ideia não é aprofundar num tema em específico, assim como fez o professor Antônio Guide, e eu quero deixar o professor José Maria, que eu sei que está com um compromisso lá muito à vontade, viu? Mas nós vamos tentar aproveitar hoje para dar um panorama daquilo que nós pretendemos desenvolver num curso futuro. Aí um curso com 10 aulas, que já está mais ou menos definido, programado, né, que ia ser para esse ano, mas achamos que ia ficar muito corrido, então vamos deixar para fevereiro, março, mas ele já está mais ou menos bem definido, que vai ter uma parte relacionada a técnicas de estruturação do texto jurídico e uma parte também que vai caber a mim, a professora Daniele, e depois uma segunda parte que será alocada ao professor José Torrano para fazer uma revisão gramatical. Há quanto tempo, né? Nós saímos desde o cursinho, quando fizemos cursinho para as faculdades, depois a gente vai deixando de lado, né? E acaba sendo, às vezes, até aquela consulta rápida no Google, mas a gente vai deixando de lado algo que nos é importante. Se para o engenheiro a matemática é a estrutura básica, é o material básico de trabalho dele, para nós, da área de humanas e principalmente da área jurídica, é a língua portuguesa. E nós precisamos desenvolver, estar sempre atentos e voltar um pouco lá e dar uma olhada. E aí tem uma razão, professor José Maria, que talvez esteja relacionada, inclusive, a outras questões que são muito discutidas aqui na Escola Paulista da Magistratura, que é o fato de que a prestação jurisdicional e a atuação profissional, inclusive dos advogados, está em transformação. Essa é uma questão de extrema importância, a gente perceber esse momento específico pelo qual nós estamos passando. Isso tem a ver com a digitalização dos processos,
tem a ver também com a utilização de novos recursos, não é? Principalmente o fenômeno da internet e das redes sociais, e a velocidade com que as relações intersubjetivas, mas também refletindo na nossa atuação profissional, isso tem afetado e tem interferido, repercutido na nossa atuação profissional. Então, hoje, nós estamos num momento em que o tempo ele é muito restrito. O tempo de cada um de nós parece que as 24 horas do dia, parece não, já não são mais suficientes. E a gente ainda está naquele paradigma, naquela ideia de que nós podemos escrever demais, que as pessoas têm tempo, viajavam em navios e podiam ficar lendo e lendo. E as nossas peças processuais, elas são prolixas porque nós somos inseguros. Vocês já repararam isso? Eu pegava minhas sentenças no início da carreira e as minhas sentenças eram enormes. A partir do momento em que a gente vai ganhando confiança, vai ganhando segurança, a gente vai também ganhando concisão, e deveria ser assim. Eu sou juiz de juizado especial, né? E no juizado especial nós temos uma regra específica, está prevista no artigo 14, quando fala do pedido, e está falando também do artigo 38, que fala que a sentença tem que ser sucinta. Não precisa nem de relatório, né? Que é algo que nós vamos comentar aqui hoje. E às vezes a gente vê relatórios enormes. Eu vejo colegas do juizado especial que dizem assim, o aquecimento, ele diz assim, dispensado o relatório. Daí o primeiro parágrafo é um relatório. O autor relata que... Mas não tem relatório, gente. Se não tem relatório, né, a gente deveria ir direto para a questão jurídica. Então, são essas questões que nós vamos tentar aplicar aqui, refletir sobre elas. Uma outra coisa que a gente precisa refletir é como hoje o nosso processo, o processo visto como relação jurídica processual mesmo, né? Aquelas direitos, obrigações, ônus, faculdades, como isso acontece no dia a dia da estruturação do texto. Será que nós estamos preparados mesmo para aplicar esses elementos de processo civil, da relação jurídica processual? Como é que nós lidamos com a nossa ferramenta, que é a língua portuguesa, quando nós vamos buscar conceitos? Então, haverá um momento em que nós vamos falar especificamente sobre a terminologia, a precisão terminológica. Então, nós temos também questões jurídicas aqui, processuais envolvidas. E nós temos também questões que estão relacionadas a esse momento a que me referi, que é um momento em que a gente vai precisar começar a repensar o nosso jeito de trabalhar. Porque também, internamente, o Tribunal de Justiça, ele foi afetado por essa nova necessidade. Antes, só os desembargadores tinham assistentes, né? Hoje nós temos assistentes, isso modificou muito, principalmente no primeiro grau. Cada juiz tem 2 assistentes. E esses assistentes, antes, era o escrivão que fazia algumas minutas que o juiz revisava. Hoje não. Hoje os assistentes preparam minutas, muitas das vezes, extremamente complexas. E esses assistentes são grandes candidatos, né? Quantos deles não ingressam depois no Ministério Público, na magistratura, nas carreiras jurídicas? Nós precisamos preparar esses assistentes, precisamos preparar os escreventes e os escrivães, e precisamos fazer com que eles reflitam também sobre como estão escrevendo, porque, pessoal, isso eu posso dizer com muita clareza para vocês, com muita segurança. Quantos e quantos são os vícios de linguagem, e os vícios, não só vícios de linguagem, mas eu não vou falar dos erros, não, mas são vícios que tornam a nossa atividade maçante, pedante. O professor Antônio Guidi pegou muito nesse aspecto, né? Às vezes, isso interfere, inclusive, acaba interferindo na própria sequência de atos processuais, na segurança e na garantia desses atos processuais. Vou dar um exemplo para vocês, lá em Jacareí, quando eu era ainda juiz do cível mesmo, né, apareceu lá eu cheguei à comarca e tinha um agravo de instrumento, eu precisava prestar informações daquela época lá, a gente prestava informações do agravo de instrumento, e era uma questão simples de perícia, aí é o efeito contrário, a concisão que chega a ser lacônica, né? Então, o juiz anterior tinha dado, na verdade, era um despacho de expediente, e defiro perícia, custas pelo requerente. Defiro perícia, custas pelo requerente. Esse era o despacho. Acontece que passou o prazo e não houve o recolhimento das custas. E aí o juiz declarou que estava preclusa a prova. Aí vem o agravo e vem dizendo o seguinte, olha, o requerente aqui, quem requereu a perícia foi o réu.
E ele foi chamado de requerente porque ele tinha requerido a perícia. Mas a menção a ele foi tão lacônica e tão imprecisa que requerente foi entendido como autor. E aí é evidente, como ele ficou em dúvida se era o requerente autor ou se era o requerente que tinha requerido a perícia. Essa precisão terminológica gerou a necessidade de um agravo de instrumento e, às vezes, até uma afetação do próprio devido processo legal, a garantia que a gente tinha. Será que a gente não teria que repensar algumas das expressões que nós normalmente utilizamos? Certifico e dou fé, por exemplo. Por que certificar e dar fé, se você já está certificando, né? Então, durante o curso, nós pretendemos pensar e repensar alguns vícios que nós trazemos. E principalmente aquele pessoal que trabalha no criminal, quantos e quantos vícios nós acabamos absorvendo justamente porque vem de uma cultura e de uma prática que muitas das vezes é uma prática inadequada. Né? E, lamentavelmente, a pessoa acha que está lacrando, para usar uma expressão atual, e, na verdade, está reproduzindo uma série. O professor Alexandre Germano falava bastante disso. Né? A reprodução de uma linguagem não só inadequada, é errada mesmo. Isso vem, eu não estou aqui fazendo uma crítica, é natural, é o escrivão de polícia que não sabe escrever direito, não é? Depois é também aquele advogado que também acaba se deixando levar, achando que ele está atuando de uma forma adequada. Então, a intenção do curso, e hoje a gente vai tentar falar sobre isso, a intenção do curso será justamente trabalhar em cima. Tava tudo certinho até agora, viu, doutor José Luiz? Estava andando, andou, agora foi. Então, nós vamos começar falando as técnicas da estruturação do texto. Então, eu vou tentar trazer aqui a vocês, pessoal, um panorama do que vai ser esse curso que eu mencionei a vocês, que terá 10 encontros de 3 horas cada um, né, para que a gente possa desenvolver. Então, não se assustem, porque hoje a nossa ideia é realmente dar esse panorama, falar um pouquinho do que vai ser, cada um vai falar da sua parte, e nós vamos tratar de temas, por exemplo, relacionados a esses gêneros textuais, né? Quais são as características próprias dos gêneros? A gente nem percebe, mas a gente está falando de um gênero narrativo, um gênero descritivo, um gênero dissertativo, quando que ele cabe na nossa peça processual? Se vocês observarem, toda a peça processual, isso aparece nas próprias decisões, ela vai seguir uma sequência que é mais ou menos igual. Se você pegar a petição inicial, você vai observar, e isso está no próprio artigo 320 do Código de Processo Civil, o antigo 292, que falava justamente sobre os requisitos da petição inicial. A petição inicial tem lá a parte introdutória. Vamos lembrar da época que a gente fez o cursinho para fazer as dissertações, vocês se lembram disso, né? As dissertações que caíam no vestibular. A gente não pensava em introdução, desenvolvimento e conclusão. Esse método dialético de estabelecimento de argumentos, de argumentação, ele vai se repetir também nas nossas peças processuais. Então, observem lá que a petição inicial, ela tem uma parte de qualificação e tem uma parte em que é introdutória, de apresentação, de nomenclatura da ação, por exemplo. Isso aparece na denúncia também. As partes têm que ser devidamente descritas, ou numa queixa-crime. No segundo momento, causa de pedir. Causa de pedir próxima, os fundamentos fáticos que são apresentados, trazidos ao juiz. Causa de pedir remota, os fundamentos jurídicos. Então, nós temos também ali nessa parte do desenvolvimento, aí sim, com uma predominância do gênero textual dissertativo, argumentativo, não é? Às vezes, na parte da descrição dos fatos, como a gente põe um capítulo dos fatos, aí nós estamos descrevendo ou narrando, normalmente narrando os fatos. Então, nós temos que entender, saber quais são as características próprias do texto narrativo para bem observar, nesse momento, inadequado ou talvez não recomendável usar muitos advérbios. Por exemplo, quando você está fazendo, você é escrevente de sala e você está fazendo o termo de audiência, naquele momento em que você tem que narrar ou marcar a cronologia daquilo que está acontecendo na audiência,
A ideia é não usar, por exemplo, um advérbio, que tem aí um juízo de valor. Querem ver o que acontece nesse momento? Você começa lá, no dia 15 de setembro de 2022, na sala de audiências do Juizado Especial Civil de São José dos Campos, na presença sob a presidência do... São narrativas. Estou dando informações importantes para as pessoas. Sobre a presidência do juiz Marcos Alexandre Bronzato Pagan, comigo escrevente, abaixo assinado. Então, se a pessoa quiser saber, deu algum problema, quem é o escrevente? Está lá. São informações, são dados relevantes que precisam constar. E só esses dados. Aí ele vai dizer o seguinte: compareceram as partes. É uma certificação. Eu estou dando fé pública de que aquelas partes estavam presentes. A parte ré, devidamente citada. Se você escrever devidamente citada, você está dizendo que a citação foi um ato regular. Mas isso não é típico desse momento processual. Por quê? Porque esse momento processual está numa análise jurídica que vai ser feita pelo juiz. A parte citada, o juiz é que vai depois dizer se foi devidamente citado ou não. Talvez a gente não reflita sobre esses aspectos e a gente precise depurar a nossa linguagem. Como é incorreto também na parte dispositiva, em que o juiz dá comandos judiciais específicos, e esses comandos judiciais, eles são conclusivos, portanto, eles têm que ser bem assertivos, a parte ante o exposto, por tudo mais, e com base naquilo que está... Não, essa parte que você vai falar da fundamentação, com base naquilo que está na lei, não é própria de dispositivo. Não é um comando judicial, você não precisa mais explicar. Você explicou na fundamentação. Há uma confusão entre comandos, entre partes, entre tipologias textuais, justamente porque a gente não reflete. Mas para refletir sobre isso, nós temos que fazer duas coisas. Uma delas é pensar o que eu estou fazendo aqui, em termos de linguagem jurídica, e aí nós precisamos, evidentemente, essa parte nós não vamos conseguir fazer, só vamos tatear, não é? Nós precisamos também ter conceitos bem claros, conceitos processuais, às vezes doutrinários, que são importantes, e aí nós vamos remeter vocês a alguns, a literatura, a doutrina específica, para que vocês possam observar. Então, vamos tratar disso. Né? Na parte de linguagem jurídica, nós vamos tratar das características próprias e da aplicação nessa parte jurídica relativa à tipologia textual. Falar sobre o texto narrativo, quais são as suas características, sempre pensando, evidente, na nossa atuação profissional. Falar do texto dissertativo, quais são, do texto descritivo, quando que a gente usa o texto descritivo, presente, por exemplo, numa vistoria, presente, por exemplo, numa perícia, presente, por exemplo, quando a gente tem que relatar no criminal, é muito comum, a gente tem que relatar o que a testemunha falou, não é? Então, aí nós estamos usando uma parte, ou então você tem que, imagine uma inspeção judicial, ela é tipicamente descritiva. Então, nós precisamos entender quais são as características próprias para que, no dia em que nós vamos fazer um ato processual específico, nós possamos também utilizar esses fundamentos. E a parte dissertativa, que é aquela com a qual nós estamos mais acostumados. A parte dissertativa, porque nós precisamos explicar às partes a razão pela qual nós vamos dar uma decisão específica. Então, nós precisamos fazer o que a gente chama, que é o nosso dia a dia, fazer a subsunção, aplicar, definir primeiro qual é o fato, a gente usa essas outras tipologias, definido o fato, a gente vai buscar a norma aplicável e fazer essa ponte. Essa ponte da subsunção, ela é tipicamente dissertativa. E aí a gente precisa de argumentos, a gente precisa de técnicas argumentativas. O professor Guide falou também, quem assistiu a palestra vai se lembrar que ele tem uma visão um pouco mais americana, mais concisa, não é? Nós temos uma cultura diferente. Eu achei interessante uma menção específica numa observação de um colega que disse o seguinte: olha, se eu adotar o sistema americano, talvez as pessoas imaginem que eu estou fazendo errado. Porque eu estou tão acostumado, as pessoas estão tão esperando, o juiz próprio está tão acostumado a essa nova fórmula, então nós vamos ter que achar um meio termo, porque nós precisamos também desenvolver essa capacidade de coesão, de ser mais incisivos, de sermos concisos, de objetividade, que eu costumo dizer, objetividade é o falar o máximo no menor tempo possível.
o menor gasto de energia, seja tempo em termos de espaço de tempo, não é espaço físico mesmo na sua peça, seja o tempo que a gente está tendo aqui. Então, a objetividade é um dos atributos do texto jurídico que nós vamos ter que aprender a desenvolver. O que pode ser cortado, o que deve ser cortado, o que precisa ser falado, qual é o gancho que eu vou utilizar, os recursos de linguagem que eu vou utilizar para estabelecer uma relação entre dois argumentos, as técnicas de paragrafação, quais são elas, como eu organizo um parágrafo, como eu organizo logicamente aquilo que eu tive na cabeça. Quanto tempo vocês, na hora de fazer uma minuta de uma sentença ou de uma própria decisão, ou uma peça processual, aqueles que são da advocacia, vocês param para fazer um projetinho antes? Pararam? Ou você que é concurseiro, está lá, que é escrevente, ou é um assistente, está pensando em passar em algum concurso, na hora de fazer a dissertação, você parou um pouquinho e pensou um pouquinho como vai ser seu texto? Porque a objetividade acaba também sendo comprometida se você começa a escrever sem saber onde você quer ir, aonde você quer ir. A primeira coisa é saber qual é a conclusão que eu vou chegar. Isso tem que vir naquele momento em que o juiz define, né, ou a peça. Olha, o meu pedido vai ser esse. Muitas das vezes, alguns colegas começam com o dispositivo. Muitas das vezes, eu tinha um colega professor que dizia o seguinte: Zé Maria, você deve ter ouvido algo semelhante. O juiz analisa as provas, analisa os elementos de convicção, define a sua convicção, né? E depois que ele vai buscar os seus fundamentos, né? Ele busca na prateleira jurídica que ele tem lá no seu repertório, e a gente às vezes deixa de fazer isso. No meio da argumentação, a gente, poxa, não estou me convencendo, ou então estou me embrulhando demais. E aí nós vamos tratar de um outro aspecto extremamente importante, que é a necessidade de fazer uma revisão daquele nosso texto. Vamos tratar disso. A revisão pode ser por nós próprios, a revisão muitas das vezes é feita por um terceiro, o seu chefe, por exemplo, o seu juiz, o desembargador com quem você trabalha. A revisão às vezes é feita por meio de embargos de declaração, e nós temos que saber também receber. A revisão é feita por meio de um recurso. Então vamos tratar dessa revisão, vamos tentar absorver um melhor que isso, mas também temos que tratar da autorrevisão, que a gente não tem tempo de fazer, mas que ela é fundamental, né? Quando eu também aqui na Escola da Magistratura eu dou aula de redação de termos de acordo. Eu costumo dizer, esse é o momento em que, inclusive, é uma técnica de conciliação, né? Uma das técnicas é o reforço e a reanálise. Há um momento em que você apresenta o acordo para a pessoa e você ratifica, é isso mesmo? Os dados bancários estão certos? Há algum erro aqui? E a leitura em voz alta, que é fundamental, não é? É que eu entendo isso, né, Daniela, ao nosso dia a dia, às vezes eu costumo dar sentença na própria audiência, a gente não tem tempo de parar, mas às vezes eu vou revisar, repassar aquilo lá e falo, poxa, esse texto aqui não ficou adequado. Eu sei que nós temos a premência e essa pressão pela produtividade e pelo tempo, mas nós vamos desenvolver técnicas nesse curso. Nós vamos falar de algumas técnicas que são extremamente importantes e úteis, quero crer, para que nós possamos também tratar disso. E, então, a estruturação do texto tem a ideia, né, nós temos essa pretensão de buscar subsídios da linguagem jurídica, da língua portuguesa relacionado aos gêneros textuais, mas também, e não apenas isso, nós vamos tratar especificamente dos capítulos das peças processuais. Falar da introdução, o que cabe na introdução, dizer das peças específicas da introdução, como, por exemplo, principalmente para nós, o relatório, quando cabe relatório, quando não cabe, o que deve ser escrito num relatório, não é? E pensando sempre nesse nosso paradigma, nessa nossa ideia do que a gente traz da língua portuguesa e da estruturação do texto. Falar um pouquinho sobre o desenvolvimento, pensar também que a gente precisa ter um rebatimento. O artigo, salvo engano, está no 492 do Código de Processo Civil, fala do princípio da correspondência, da congruência entre aquilo que foi passado, né, pedido na petição inicial, eventualmente aparece alguma coisa na contestação, pode vir um pedido contraposto, uma reconvenção, mas aquilo que vem para o juiz como pretensão e que ele tem que rebater e tem que refletir na sua sentença. Então, nós vamos tentar fazer o rebatimento desses capítulos de processo, né, das peças processuais.
e entender adequadamente. Por isso que, às vezes, vem o embargo de declaração como omissão, porque eu não consegui entender adequadamente a tese da parte e deixei lá, por exemplo, de analisar o dano moral. Ou no aspecto criminal, esqueci de falar de uma atenuante da pena ou de uma tese de absolvição. Isso gera um vício processual, que pode, inclusive, gerar uma nulidade da sentença. Olha o custo que isso tem de um processo e a afetação, às vezes, até ao próprio direito de defesa, direito de ação da pessoa. Falar sobre a conclusão, as técnicas de redação de um pedido. Se a gente tem um pedido adequado, normalmente, quando tem um pedido certo, facilita demais para que a gente tenha uma sentença adequada. Então, nós vamos pensar no pedido com o conteúdo declaratório, o pedido com o conteúdo declaratório, o pedido com o conteúdo condenatório e o pedido com o conteúdo, agora estou do lado de um professor de processo civil, né? Constitutivo, desconstitutivo, tá vendo? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, quais são as características, né? E como é que a gente pode tratar dessa parte específica. Depois a gente vai falar também nessa parte ainda de estruturação do texto, nós vamos lembrar algumas coisas. A ideia não é se aprofundar muito, porque é um tema pesado, é um tema denso, né? Mas a gente precisa ter algumas ideias, por exemplo, a respeito desses nossos métodos. Quais são os métodos que nós utilizamos? Vamos falar da dialética, isso é automático para a gente, mas o silogismo é extremamente importante, principalmente para o pessoal do penal, nessa subsunção, né? No exercício, na prática da subsunção. Vamos falar também na análise de prova do método dedutivo, do método indutivo, qual é a característica dele. E falar de algo que vocês estão muito acostumados a fazer, mas nem percebem, que é o nosso dia a dia, método cartesiano. Que hoje, por exemplo, na hora de a gente preparar, a gente faz isso, é a busca de informação, quatro fases do método cartesiano. Aquela busca de informação, né? Isso a gente faz quando a gente está lendo os autos, fazendo a pesquisa, quando a gente está buscando elementos de convicção, não só no processo, mas fora do processo também. O segundo momento, que é o momento de seleção de ideias, eu faço uma abertura, vou buscar as informações, mas isso tudo tem muita coisa que eu preciso descartar. Essa talvez seja a parte mais difícil, selecionar, dizer o que é. Por isso que o despacho saneador, a decisão de saneamento é fundamental, porque você define o objeto da lide e aí você também restringe a energia que você vai gastar. Você não percebe isso, mas você faz. Quando você indefere uma prova, você está na segunda fase do método cartesiano. É impertinente essa pergunta, eu estou definindo, o meu objeto da lide é essa. Aí, na terceira fase, é o momento da elaboração. Esse é o momento fundamental, o momento em que você para, olha para lá, e aí você tem que ter o seu esqueminha. Cada um tem o seu próprio esquema. Vamos falar sobre isso. E o método e a fase final que eu mencionei a vocês, que é fazer uma revisão daquilo que a gente já escreveu. É na revisão que a gente vai lapidando o nosso texto e vai também melhorando o nosso repertório para tratar adequadamente. Vamos falar sobre isso, sobre o curso, vamos aprofundar um pouco. Vamos falar também nessa parte de estruturação, dessa adequação jurídico-processual. Falar de aspectos estéticos. Hoje a gente está aí com o tal do visual law, não é? E quantas vezes a gente pega, isso está hoje em desenvolvimento, e é algo que talvez seja inexorável, nós vamos ter que fazer mesmo isso, não vai ter jeito. Aqueles emojis, tem gente agora usando emoji, né? Não sei, hoje para nós isso é absurdo, né? Nós mais conservadores. Mas será que a nova geração não vai vir uma carinha do juiz? A gente recebe algumas coisas engraçadas já, né? Querido juiz, né? De vez em quando vai vir um emoji para nós, algumas coisas assim, né? Agora, o visual law é algo que talvez nos ajude à concisão, nos ajude na seleção, nos ajude a um resumo importante. Hoje, as peças processuais, principalmente no juizado, em que a gente é muito dinâmico, tem lá um começo que, às vezes, as teses que serão apresentadas. É um sumário. Talvez a gente precise pensar sobre isso, sem esse preconceito, né? Aspectos estéticos, às vezes eu preciso dar um destaque. Às vezes, ao contrário. A quantidade de destaque é tão grande que aquilo fica pesado. Você não consegue ler, você não sabe o que é importante, porque está tudo destacado. A gente precisa também, olha lá, seleção. Lembra do cartesiano?
ela é importante também. Vamos ter que pensar quando é que isso vai acontecer. Aspectos estilísticos. Aí, a professora Daniele, que tem aqui uma cultura, vocês não sabem a cultura literária que ela tem. Vocês vão saber, depois vocês vão perceber como vai ser gostoso aproveitar coisas que são típicas e conhecimento que são típicos da nossa linguagem, que a gente vai deixando de lado, e nós vamos trazer aqui, não é? Às vezes a nossa retórica fica melhor quando a gente busca, às vezes, em aspectos poéticos, não é? Eu lembro, por exemplo, eu tenho uma expressão que eu uso que a gente precisa tomar um cuidado, né, para não ter assim um excesso de linguagem, mas quando eu estava no criminal, eu descrevia o que o réu falou e era um interrogatório tão absurdo que ao final eu colocava uma expressãozinha. O professor Guide fala às vezes disso também. Eu punha sei, e punha reticências, né? Era um aspecto teórico para dizer o seguinte: olha, a sua versão é tão dissociada daquilo que é verossímil ou das provas dos autos, que só você acredita nela. E aí entrava com uma fundamentação. Pode ser um recurso estilístico, pode ser que você não goste dele, você seja mais formal. Vamos falar sobre isso. Cada um vai escolher, vocês vão ter liberdade. O importante é que vocês conheçam, tenham acesso a isso, e isso muitas das vezes exige de nós que nós tenhamos outra cultura. Um professor do cursinho pelo qual eu tenho um grande carinho, um magistrado que hoje está em segundo grau, o professor Marcos Vinícius Rios Gonçalves, ele dizia o seguinte: o juiz é um homem do seu tempo. O juiz é um homem do seu tempo. Se eu não viajar, se eu não pegar uma fila, às vezes a gente está numa cidade, comarca pequena, a pessoa, ô doutor, excelência, passa aqui. Não, não. Eu quero ficar aqui na fila, eu quero sentir o que a pessoa sente para que na hora de julgar eu possa. E eu preciso ler notícia. Por isso que hoje o concurso da magistratura exige de nós um conhecimento, inclusive na área de direitos humanos e outros conhecimentos gerais que são fundamentais. Eu preciso de entender como é que é a tal da uberização, o que é um contrato de marketplace, para saber se ele cabe na nossa figura jurídica hoje ou se eu preciso fazer uma adaptação. Isso é fundamental. E todos nós, vamos lembrar aqui que todos nós somos um pouco juízes, né? Mesmo vocês que estão trabalhando nessa linha de frente, né, os escreventes, os assistentes, quanto vocês nos municiam e quantos nos são importantes. Muitas das vezes o juiz, ele é alertado pelo seu assistente ou pela escrevente de sala, quanta experiência a escrevente de sala nos traz. Então, isso tudo é importante para todos nós que atuamos na jurisdição. Desenvolvimento e elaboração do texto jurídico. Então, nós vamos tentar fazer com que, num curso um pouco mais alongado, com mais calma, né, a gente possa aplicar essas técnicas, observar os atributos, né, esses atributos dos quais nós vamos falar um pouquinho dessas revisões que eu já mencionei para vocês, e falar também desses atributos, né? Tratar de temas que o professor Alexandre Germano nos ajuda bastante sobre isso, o professor Antônio Guide também, nós temos aí uma bibliografia interessante e vamos falar de aspectos relativos à coesão, daquele eixo necessário que precisa ser estabelecido. Quando você vai lendo a fluência, você é coeso, você tem um eixo, a fluência do texto vem mais fácil, o raciocínio vai saindo e aquilo vai gerando um convencimento melhor, né? Porque você consegue enxergar ali uma linha lógica, uma linha que vai não só trabalhar no conhecimento, mas a própria pessoa vai se convencendo daquilo, né? Então, isso é importante. Nós vamos falar sobre esses elementos da coesão, vamos falar aspectos relativos à clareza, não é? Porque a clareza, o contrário de clareza, que é a obscuridade, é um vício a ser corrigido por embargos de declaração. Vamos falar um pouquinho sobre estilo também, não é? Dessas técnicas do estilo, da estética, inclusive a estética formal, a estética gráfica, e tratar dessas técnicas de redação, mas sempre pensando em aplicá-las ao texto jurídico e à nossa atuação profissional, é evidente, com uma carga, não é? Com peso maior para aqueles que estão que são o nosso público-alvo, que é principal, não é? Que é o pessoal que atua no Tribunal de Justiça, mas sem esquecer também os advogados e aqueles outros que também fazem parte desse grande ambiente jurídico em que nós trabalhamos, né? Nesse palco que nos acolhe tanto. Então é isso, a professora agora vai tratar um pouquinho melhor, né? Nós usamos aí uma técnica de
de redação jurídica, para fazer um link aqui, num gancho, né, a doutora Daniela. E a ideia de hoje, como eu disse a vocês, era dar um panorama daquilo que nós vamos conseguir tratar nesses outros, né, e chamar atenção para aqueles que só vão assistir a palestra, claro, chamar atenção para esses aspectos importantíssimos e que fazem diferença, como eu disse a vocês, fazem diferença na nossa atuação profissional, mas fazem diferença também na qualidade da prestação jurisdicional. E hoje nós precisamos lembrar que isso está sendo muito exigido de nós. No momento atual, nesse momento em que o serviço público está sendo questionado, em que a segurança dos nossos atos e a confiabilidade dos nossos atos e das nossas decisões estão sendo cada vez mais jogadas aos leões, nós precisamos dar uma resposta efetiva. E isso tem a ver não só com a qualidade dos nossos textos, mas com a segurança também. E isso passa necessariamente pela capacitação na redação jurídica e na elaboração dos termos. Muitíssimo obrigado. Vou passar a palavra à professora Daniela para que vocês possam, então, ter esse conhecimento. Vou trocar de lugar aqui com ela, tá bom? Tá passando. Tirar. Deixa eu primeiro. Depois sim, gente. Para começar a apresentação. Aqui. Dia, quase disse boa tarde, porque é boa tarde o dia inteiro, né, nas audiências. Eu sou juíza da Terceira Vara Criminal de Osasco e sou formada em magistério, não sou formada em letras. E minha função aqui, eu brinco com o Pagan, é um pouco lúdica, é trazer o prazer da escrita mesmo, né? A gente não encarar o momento da escrita como uma briga ou como um desafio ou como algo que não nos dê prazer, né? Eu fiquei muitos anos no interior e quando eu vim para São Paulo, fui para Osasco, eu achei que eu tinha desaprendido a escrever. Na hora de ditar os termos, até mesmo os depoimentos, eu repetia muitas palavras. Gente, eu estou sem repertório. E comecei a refletir, falei, bom, a gente passa anos estudando faculdade, depois estudando para concurso. Eu era defensora pública em Minas Gerais, continuava estudando, passei na promotoria lá, continuei estudando, passei na magistratura aqui. Depois que a gente assume a magistratura, aí não dá tempo para mais nada, né? A gente acha que vai ter um respiro e não. Então, em 2003, eu falei, gente, não sei, tem 10 anos que eu não leio nada que não seja jurídico, nenhum livrinho de literatura, esperando um tempo, né, com as pilhas de livros, esperando um tempo para ler. E aí eu vi no Clube Paulistano lá uma notinha, oficina de literatura, oficina literária. Eu falei, nossa, é ali que eu vou me reencontrar, ver se eu melhoro o meu português. A ideia era realmente abrir esse espaço para a língua e no final eu até acabei virando escritora. Hoje eu escrevo contos, eu faço a mediação do Clube de Leitura da Pamages e a gente conseguiu, inclusive na pandemia, nos reunir online e a gente tem um grupo de colegas hoje que consegue ler um livro de literatura por mês, apesar da correria, apesar do celular, apesar do WhatsApp, apesar das eleições desse ano.
a gente está conseguindo abrir esse espaço. Para mim, isso é um milagre, porque era inconcebível. E faz diferença tanto para o português quanto para a saúde mental, né? E aí eu trouxe uns amigos aqui só para incentivar, porque a gente vai dar alguns exemplos de literatura. Então, ó, a Lavoura Arcaica do Raduan, ele é mestre em usar ponto e vírgula. O Machadinho aqui, Dom Casmurro, que eu amo. E ontem, grata surpresa, nós fomos ao lançamento do livro do Davi Capelato, Juiz. Tudo o que ainda é. Adorei o título, não comecei a ler, então estou fazendo aqui a propaganda, porque, colega, para conseguir uma obra dessa, 3 anos de trabalho, né, em parceria aí com a prática forense, e 3 anos de trabalho para lançar o romance. Fiquei muito feliz de participar desse lançamento. Então, eu brinquei com a minha filha, né, porque falei, olha, eu vou ficar com a parte lúdica, porque ela, quando tem grupo de trabalho, ela fala, ah, mãe, fulano está lá no meu grupo, isso aqui, mas a gente deu a parte lúdica para eles, que é a parte mais fácil. Então, eu falei, Alice, eu vou ficar com a parte lúdica. E aí ela falou, então eu vou fazer a arte dessa parte lúdica. Aí ela fez a arte para mim aí no PowerPoint, né? Foi ela que fez tudo. Ela tem 10 anos. Então, continuando no gancho do Pagan, ele terminou com coesão. Minha parte no curso é falar sobre coesão, clareza e estilo. Tem muita coisa para ser falada. Eu tentei fazer aqui um resumo do resumo do resumo. Vou até cronometrar aqui para não passar muito tempo. Talvez até sobre, porque o português, a linguagem, a gente começa a ler e a gente vai abrindo parênteses e é algo infinito. E você vai se envolvendo emocionalmente e afetivamente com a língua. Isso é muito bonito. Então, como eu estou com a parte lúdica, eu começo com Drummond. Eu lembrei de Drummond porque a minha filha chegou reclamando que tinha que levar poesia para a escola, porque eles iam estudar poesia, e ela detesta poesia, ela detesta rima, e não sei o que. Eu falei, Alice, eu vou mandar para você leva essa poesia, vê se você gosta, porque essa daqui não tem rima. E aí ela achou o máximo. É considerada poesia, mas pode ser considerada também essa peça, entre as peça literária, como um mini conto. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se, Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Tem um romance aí, né? Não tem palavra difícil, não tem o qual, o que, cujo. Tem palavras concretas, tem poucos verbos e tem uma ironia, porque o que entra na história é um J. Pinto Fernandes. Então, além disso, tem uma ironia do escritor. Isso veio depois da Semana da Arte Moderna, um pouco depois, ele lançou No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, que causou um grande impacto. Então, quebra um pouco com o estilo, mas, assim, é um clássico, não deixa de ser gostoso, atemporal e agrada a todas as idades. E, assim, não fui eu que escrevi, não foi o Pagan, foi Drummond, né? Estou puxando sardinha lá para Minas, porque eu gosto muito. Então, é a quadrilha. Eu gosto porque a quadrilha é tão pesado no criminal, né? Então, quando está muito pesado, eu penso no Drummond. E aí fica mais leve. Vamos lá. Então, o que a gente precisa aqui de coisa? Eu vou colocar os tópicos e vou falando rapidamente. A linguagem oral, escrita, profissional, coloquial, visão interdisciplinar. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com literatura, cinema, jornalismo e publicidade. Porque dá para a gente beber nessas fontes, né? É bom a gente olhar uns princípios. Nas oficinas literárias, a gente tem, acho que magistrada lá na oficina do Paulistano, somente eu. Agora a gente tem um grupo de escrita criativa na PAMAG, aí nós temos juízes e escritores. Mas nós temos jornalistas, nós temos publicitários, e é diferente mesmo, a forma de encarar a escrita, a forma de escrever, de contar uma história, é diferente, né? O que a gente pode aproveitar do jornalismo sem perder o nosso protocolo mínimo, né? A gente tem que manter o nosso protocolo, o nosso jurídico, mas é o jurídico sem virar juridiquês. E o que a gente pode aproveitar da publicidade, né? Como que a gente pode fazer uma interdisciplina interessante para a gente ficar com uma linguagem moderna mesmo, né?
E o cinema também, a gente vai falar um pouquinho, né? Seria até legal se a gente conseguisse assistir alguns filmes. Tem um filme muito bom agora sobre a obra do Balzac, Ilusões Perdidas, e para quem não consegue, porque o livro é muito grande, que trata muito da linguagem, a linguagem como fator de construção da realidade. Tem diálogos e tem algumas cenas que falam muito da linguagem. Então, eu escrevi um monte de coisa aqui enquanto Pagan falava. A arte de escrever de forma precisa, potente e clara. PPC. É quase que um processo. Como que a gente pode ser preciso, potente e ao mesmo tempo claro, sem ruídos, sem dar causa a embargos de declaração? Como a gente consegue essa linguagem, né? O Pagan estava falando, eu fui anotando, escrever é reescrever. Escrever não é copia e cola. E a gente percebe quando tem copia e cola. Claro que a gente cola também, a gente copia, mas o juiz percebe, e aí o juiz pula, né? Quando vai pulando. Nossa, mas você já leu 20 páginas, você vai pulando. O professor, quando nas monografias, percebe, é nítido. A gente percebe que o texto não tem voz. E se não tem voz, não te convence, ou não te segura. A pior coisa que tem prepara uma peça jurídica linda e ninguém lê. Você percebe, poxa, não leram a minha defesa. Não viram uma informação importante, mas talvez porque estivesse escondida. Porque a gente costuma colocar a culpa no receptor, mas às vezes a culpa é nossa. Olha, eu fiquei muito triste que eu passei, antes da pandemia, um final de semana numa pousadinha em Canela, e aí escrevi, lá com a minha letra um pouquinho feia, que tinha adorado o café da manhã. Mas eu acho que eu dei uma rebuscada. E depois a dona da pousada mandou um zap para o meu marido dizendo: Nossa, sua esposa não gostou do café da manhã. Eu fiquei decepcionadíssima comigo. Eu pedi para ela me mandar a foto, mas ela não me mandou. Mas algum erro eu cometi. O erro não é dela, é de quem escreveu. Né? Eu não passei a mensagem. Então, na carona do Pagan, eu vou usar a frase do Tolstói: brevidade é irmã do talento. A gente tem que buscar essa brevidade. É claro que alguns assuntos a gente precisa se alongar, etc., mas com consciência, não de forma imprudente, com consciência. Então, coesão. A gente vai falar de conceito, objeto, coesão e coerência, desenvolvimento, raciocínio, ciclo de Hades, né? Eu acho engraçado porque isso aí eu acho que eu até peguei do Goethe. Ele fala assim que é um infinito. Uma petição longa pede uma resposta longa, uma sentença longa, um acórdão longo, uma doutrina longa, uma jurisprudência longa que reclama uma petição longa e por aí vai, né? Então, é um pouco aquilo que o Pagan disse. Os tempos mudaram um pouco, né? E hoje a gente tem no processo também muito do visual. Então, eu faço audiência online, eu tenho as vozes gravadas, as manifestações gravadas, né? Então, a gente está um pouco fazendo um caminho aí de volta à oralidade, né? O que é difícil de fazer, mas tem aspectos positivos. E aí, até que ponto a gente precisa de tanto copia e cola, quer dizer, até que ponto a tecnologia nos facilita nesse aspecto e também cria um entrave à linguagem. Porque antigamente, eu que peguei o tempo da máquina de escrever, era palavra por palavra. E a máquina não tinha o corretivo. Quando eu achei aquela máquina elétrica que tinha um branquinho, eu achei aquilo o máximo. Porque eu lembro que a gente datilografava A, S, D, F, G, e no finalzinho a gente errava a última palavra, o professor de núcleo jurídico, ele cortava o papel inteiro, eu tinha que reescrever. E escrevendo a máquina ou à mão, eu estou pensando em cada palavra, né? Eu sou obrigada a pensar na palavra e a ler. Quando a gente copia e cola, a gente passa o olho. A modernidade facilita, é claro, mas é preciso um pouquinho de distanciamento, um pouquinho de calma, às vezes, para a gente não entrar no ciclo de Hades.
A gente vai pegar também a diferença entre conciso, sucinto e lacônico. Parece que é igual, mas, por exemplo, conciso, preocupação com as palavras que sobram, inúteis. O sucinto é a preocupação com as ideias inúteis. Então, é forma e conteúdo. Forma e conteúdo. E eu fiz uma brincadeira aqui com um tipo de poesia que chama haikai. Essa poesia é do Leminski. Amar é um elo entre o azul e o amarelo. Existe uma poesia oriental que se chama haikai, que tem uma forma de construção muito precisa. Você só pode usar 3 versos, e ali 656 são os números de sílabas. Então, parece que é uma coisa que ele fez assim, estava inspirado e colocou. Mas não, é algo construído. É muito simples, né? Mas é imaginativo, é construção, é escolha de palavra. Eu preciso escolher a palavra que caiba ali na frase. Então, a literatura te ajuda muito a pensar na palavra. Que palavra eu vou escolher para dizer isso? E é que o Pagan estava dizendo antes. Às vezes, você troca uma palavra, requerente por réu, réu por requerente, e aí você não acha... quem recebe a mensagem não compreende. Não, eu tenho que fazer isso ou não, né? Isso pode influenciar no devido processo legal. Ordenação lógica dos argumentos e teses. Passando aqui rapidinho. Como eu disse, a voz do texto, audiência, objetivo, né? Quando a gente escreve, a gente não escreve para o computador. A gente tem uma audiência. Se eu estou escrevendo literatura, eu vou usar metáfora, eu posso escrever uma história linear e bagunço. Depois começo do fim, coloco o início e depois coloco o meio. Se o escritor é talentoso, ele consegue fazer isso. Mas, se eu estou fazendo uma peça jurídica, se eu preciso passar uma mensagem objetiva e clara, eu preciso ter começo, meio e fim bem definidos, para o leitor não se perder. E também eu preciso captar o leitor. Eu preciso fisgar o leitor. O Machado faz muito isso no Dom Casmurro. Ele tem alguns capítulos que ele faz um respiro e fala, caro leitor. Então, você começa a ler o livro, e o livro a narrativa é em primeira pessoa, é o Bentinho que narra, e de repente ele para e parece que ele está conversando com você. Então, é como se ele sentisse, nossa, será que eu fiz uma descrição muito longa aqui? Então, no outro capítulo ele fala, caro leitor, você está acreditando em tudo que eu estou dizendo? Ele te dá uma chamada. Ou alguém está conversando comigo. Então, a gente precisa pensar que a gente escreve um texto que alguém de carne e osso vai ler, né? E precisa compreender, precisa visualizar, precisa entender o que você está dizendo. Precisa fazer um projetinho do que eu vou escrever. Tem gente que não consegue, vai direto para o computador. Tá, tudo bem, mas então tem que ler de novo, né? Tem que deixar o texto esfriar, ou então passar para um colega ler também. Dá uma olhada aqui, porque a gente se surpreende, a gente tem muitas certezas subjetivas, né? Nossa, acho que eu estou sendo super claro. E depois, olha, mas eu não entendi aquele parágrafo. Mas como? Era o parágrafo mais importante da minha peça, mas eu não consegui entender. Pensar que existem palavras, frases, parágrafos e textos. É de um pequeno, existe um crescente, que tem elementos de coesão. Os conectivos, ou expressões de transição, eco, o sumário da ideia anterior, tudo são técnicas. Construções paralelas, elipses, tópico frasal, contexto geral, geral particular, informação conhecida antes da desconhecida, e pontuação. A gente se esquece da pontuação. Olha, eu vou deixar um exemplo aqui. Uma coisa bem simples. A gente abusa dos conectivos e se esquece da pontuação. Nos contratos trabalhistas, os tribunais têm decidido a favor dos empregados. Nos contratos de serviço, a favor das empresas. Ok. Não tem problema nenhum, né? Tem vírgula e ponto e vírgula.
Aí a gente costuma, às vezes, ler pegar escritos dessa forma. Nos contratos trabalhistas, os tribunais têm decidido a favor dos empregados, enquanto colocar um conectivo aí. Tudo bem, opção. Mas se eu coloco enquanto, eu tive que repetir, nos contratos de serviço, os tribunais têm decidido a favor das empresas. Pode piorar um pouquinho. Nos contratos trabalhistas, os tribunais têm decidido a favor das empresas. No entanto, nos contratos de serviços, os mesmos têm decidido a favor das empresas. Então, quando a gente fica pensando, mas eu não quero repetir, mas eu vou colocar sinônimo, olha a diferença da primeira frase, que por conta do ponto e vírgula, eu não preciso repetir informação que eu já sei lá na primeira frase, eu vou já, o que eu preciso aqui? A favor das empresas. Então, não preciso repetir, os tribunais têm decidido a favor das empresas, por conta do ponto e vírgula, do respiro. A gente simplesmente se esquece. Não é que a gente não saiba, a gente aprendeu, mas é boa leitura, boas fontes, né? Esse livro aqui do Raduan, ele tem parágrafos inteiros com ponto e vírgula. Hora que até você fica meio sufocado, assim. Mas a ideia do escritor é te sufocar mesmo, porque o que ele narra aqui é dramático. Ponto e vírgula, ele vai, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Vai ficando no seu subconsciente. Você não lê aqui para aprender, vou aprender a usar o ponto e vírgula. Não, você leu a obra e aí, quando você vai escrever, você se lembra que você pode usar o ponto e vírgula. Ele vem naturalmente. Por isso que a gente precisa de repertório fora do jurídico. E é porque é gostoso também, nossa língua é linda. Também a gente vai falar dos erros, dos sofismas e das falácias. Deixei de falar uma coisa aqui. Bom, língua tem que ser fator de agregação. Língua é instrumento de paz. Língua é para se comunicar, não é para brigar. Então, assim, hoje em dia, sofismas e falácias, a gente vai acabar falando um pouquinho de fake news. O que eu vi de gente brigando, meu marido, por exemplo, perdeu um dos amigos da infância por conta de grupo de WhatsApp. Por quê? Porque aí lá na frente até eu vou comentar sobre antropologia digital. A gente, quando pega um papel, uma caneta, um lápis para escrever, normalmente a gente tem que se sentar, né? A gente até pode escrever em pé, mas a gente sente uma vontade de sentar. Alguma coisa, algum ritual eu tenho que fazer para me posicionar, escrever, pegar o papel. Computador também vai, né? Eu aprendi no ASDFG, então eu uso os 10 dedos. A minha filha usa 2, 4 só. Não sei se eu vou conseguir fazer ela usar os 10. Mas, bem ou mal, eu estou estimulando 10 falangetas. Né? Eu estou usando a minha mão inteira. Aí vem o pessoal dos 4 e depois, hoje em dia, eu nem consigo digitar com o dedão, é o dedão. E aquilo ali, tem gente, a gente não respira, né? E não revê também, não faz revisão. O estímulo cerebral da falangeta, ele é diferente do estímulo da escrita. As escolas, a minha filha fez caligrafia, ela faz caligrafia, ela tem que escrever. Algumas escolas adotam o computador na sala de aula, as crianças já... Mas na escola da minha filha, ela é tradicional. Então, precisa da letra cursiva. Começa com letra bastão, letra de forma, depois letra cursiva. Aquele movimento, ele é necessário para o desenvolvimento do cérebro. E o ato de escrever, quando é dessa forma tradicional, ele é muito mais reflexivo do que a forma da... Porque aqui, o estímulo aqui, ele fica no córtex. Depois eu trago aí os textos. Mas aqui na frente, frontal, ele não mexe com outras áreas do cérebro que você precisa para esse movimento e para escrever. Por isso que a gente prefere, porque é mais rápido, né? Tem paciência de esperar a mão. A cabeça está fervilhando, você não tem paciência de ficar esperando sua mão. Então, você faz um rabisqueira lá que nem você entende. Então, e daí a falta de respiro, e daí o campo fértil para as falsas notícias, né? Porque a gente mal lê, repassa ou já escreve em cima.
Bom, verdade e lealdade. Qual que é o peso da verdade e lealdade nos processos? Principalmente nos processos penais. Ah, mas eu tenho que ser verdadeiro ou o meu réu vai ser sempre condenado? Quer dizer, o que é verdade e lealdade processual? Os limites aí da atuação, de ética. Quer dizer, uma coisa é a gente, por exemplo, hoje a gente faz reconhecimento muito, os ganhos da tecnologia. Na audiência online, a gente faz o reconhecimento com 3 indivíduos e não mais com um só. Então, a gente coloca 3 detentos e a vítima vai me dizer dentre os 3. Isso online na tela. E também, quando o réu está solto, a gente consegue pegar pessoas que são mais ou menos parecidas, porque não adianta eu pegar uma pessoa fardada, uma mulher e o réu. A vítima fala, bom, o fardado não é meu réu, a mulher também não era, então o meu réu é do meio, né? Mas também não pode acontecer, como já aconteceu, de a gente fazer um reconhecimento, por exemplo, no escritório de advocacia, e depois o advogado trocar os números, né? Quando voltou de novo à tela, ele tinha trocado. Então, a primeira vítima reconheceu o número 2, a segunda vítima reconheceu o número 1, mas o 1 trocou com 2. Opa! Então, isso tem um limite, né? Então, a gente vai falar um pouco da verdade e lealdade processual e da linguagem, porque também você ficar enganando pela linguagem, quem recebe a mensagem percebe e começa a ficar irritado. E é o primeiro passo para você perder algo é irritar o seu leitor. Ou ele não vai ler o que você escreveu, ou ele vai decidir por birra, que é pior ainda. Então, assim, eu preciso brigar com a minha audiência, com o meu leitor? Não preciso, né? Eu preciso saber onde eu quero chegar, eu tenho os limites aqui da ética, e eu vou defender o meu cliente nos limites dessa ética, até porque ele tem direito ao silêncio, né? Ele não é obrigado a falar nada, ele não é obrigado, dependendo das circunstâncias, ele não é obrigado nem a comparecer à audiência, se eu achar que não vale a pena para ele comparecer, tudo bem. Está dentro da ampla defesa dele. O jogo é esse. O que não dá é dizer, olha, você tem que ganhar de 1-0, aí no segundo tempo o juiz fala, ah, não, esqueci, 3-0, né? Então, mudar as regras. Então, a gente precisa pensar o que a gente quer do nosso texto. O nosso texto, eu estava lendo aqui num outro livro, que deveria ser como um rio, né? Que tem as margens, e o rio vai fluindo. O nosso texto ele tem que fluir. Tem texto, aí eu brinco, que tem texto que é tsunami, tem texto que é mar, que pode ser bom, desde que não fique ruído, pode ser bom até. Tem texto que é represa, hermético, tem texto que é fossa. Então, pensa sempre no rio, no fluxo, que são o que acontece com os bons romances. De repente, a gente leu 300 páginas, mas por que um rio? Porque se não fosse não, você para nas 10 primeiras, você já larga, você já deixa para trás. Então, a linguagem como fator de construção da realidade, e constrói mesmo. Hoje eu fico muito feliz com as audiências gravadas, porque quando eu tinha que reescrever os depoimentos, eu ficava muito preocupada. Tinha a fase do papapá, papapá. O que era uma ajudinha. Aí depois tinha a fase da terceira pessoa, e o que eu fazia? Eu escutava a historinha, não parava, para não perder a espontaneidade. Depois eu ditava toda a historinha. Eu imaginava tudo que o réu falava, né? Ou a testemunha, e aí eu ditava. E tomando cuidado da escolha das palavras, porque dependendo da forma como ficava escrito, não era muito bem o que a testemunha tinha dito. A mensagem escrita ela é diferente da mensagem oral. Isso era muito ruim de fazer, era muito difícil. Era mais difícil que sentenciar. Por exemplo, eu usava uma palavra que é meio pedante, recalcitrante, que é um título de um conto do Fernando Sabino, o recalcitrante. A vítima foi recalcitrante no reconhecimento, porque aquela titubeada, depois ela fala, não, eu reconheço. Então, ela foi recalcitrante no começo, mas depois ela falou, não, é ele mesmo. Não, acho que é ele. Não, é ele. É ele. Como é que eu colocava isso no processo para quem não presenciou a minha audiência? Sem pender para o MP e sem pender para a defesa. Na linguagem escrita, porque o processo é essencialmente a linguagem escrita. Então, hoje com a gravação, tá lá. Todo esse movimento corporal eu tenho gravado. Depois, aí por isso que eu não ponho resumo. Porque se eu puser um resuminho no final, eu tenho medo do pessoal ler o meu resuminho
e não vai assistir a audiência, e se eu puser que a vítima reconheceu e ela deu essa... A defesa talvez precise disso, né? E a minha impressão, eu tive a impressão que ela reconheceu, mas o fato está aqui. Aí o julgador, em segunda instância, pode falar, não, a minha impressão foi diferente, né? Tem subjetividade, a gente precisa ter consciência disso. Tendo consciência já está bom. Mesmo que a gente erre, mas assim, pelo menos ter essa consciência e esse cuidado. Deixa eu cronometrar aqui. Eu já falei, acho que eu tenho que dar uma acelerada. Bom, mais ou menos isso de coesão, tem muita coisa que eu anotei, mas, né? Isso é para o curso. A gente vai para clareza, que também é muito gostoso de estudar, e aí eu uso Drummond de novo. No meio do caminho tinha uma pedra, porque é algo gostoso, mas é também difícil. É a nossa pedra. Clareza, a gente vai lembrar da pedra do Drummond. No meio do caminho tinha uma pedra. Penso, logo escrevo, é aquilo que eu disse, né? Eu preciso pensar com o cérebro. Não posso pensar com a mão, nem com a falangeta. É igual a gente pensar com a boca, né? Pensa com a boca, então já falou. Pensa, depois escreve. Então, eu penso, logo escrevo. A forma que eu penso, né? É a forma que eu elaboro e esse respiro, né? Aspectos gerais da redação oficial, segundo o Manual da Redação Oficial da Presidência da República, MRO, que a gente vai chamar. Então, o que é esse mínimo que a gente precisa numa redação oficial? O nosso protocolo jurídico mínimo, porque a gente não pode abrir mão desse protocolo, né? Eu tenho uma vestimenta para uma consulta médica, o médico vai me receber de uma forma, quer dizer, o fórum vai me receber dessa outra forma. Numa audiência existe um protocolo, né? Até que ponto a gente exagera na forma e perde em conteúdo, né? A gente vai equilibrar forma e conteúdo. Então, para isso, a gente vai trazer o protocolo mínimo que ele vai te exigir, não sei se eu pus ali, clareza, concisão, coesão, objetividade, impessoalidade, adesão à norma culta da língua portuguesa e formalidade no tratamento discursivo. Então, esse protocolo mínimo ele vai falar de clareza e concisão e coesão. Aí, objetividade, assertividade, né? Não dizer as coisas pelo não, pela forma de negativa, dupla negação. A gente vai estudar também a Lei Complementar 95, que é a lei das leis, né? E ela, no artigo 11, inciso 1º, ela fala, para obtenção de clareza, usar as palavras e expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto técnico, papapá. Usar frases curtas e concisas. Construir orações em ordem direta, evitando preciosismo, neologismo, adjetivações dispensáveis. Então, para obtenção de precisão, articular a linguagem técnica ou comum de modo a ensejar a perfeita compreensão do objetivo da lei, papapá. Quer dizer, a própria lei que está dizendo que a gente tem que ser conciso, claro, né? Não abusados da verborragia. Caminhos para obtenção da clareza, como fazê-lo. E as nossas armadilhas, que eu chamei de nonada. Nonada é a primeira palavra que o Guimarães Rosa usa no Grande Sertão. Ele começa, nonada, ponto. Aí tem teses e teses para explicar o que é nonada, né? E para mineiro, nonada não é nada. É muito caro. E depois ele até continua lá a frase, porque ele responde, nonada, e aí ele explica um fato. Eu sempre entendi como não é nada, mas tem várias teses interessantíssimas. Quer dizer, eu não posso colocar um nonada na minha sentença, né? Eu não estou falando para mineiro, eu não estou escrevendo literatura. Então, quais são as armadilhas? As nossas certezas subjetivas, a falta de revisão, a falta de distanciamento do texto, a falta de respiro, o abuso dos conectivos, são vários. E, principalmente, ambiguidade, que é a anfibologia. A gente acha que não é ambíguo, mas a gente é. Então, a gente vai falar da ambiguidade semântica, da ambiguidade sintática e da ambiguidade contextual. Olha,
vários estudos sobre o Dom Casmurro, se a Capitu traiu o Bentinho, né? Traiu, não traiu, traiu, não traiu. Aqui existe uma ambiguidade contextual, porque quem narra é o Bentinho. É como se o réu, ou talvez a vítima, bom, vamos colocá-lo aqui como vítima, ele estivesse narrando para mim todas as impressões subjetivas dele num processo. Eu vou confiar só na palavra dele, porque é o que ele está me dizendo. Eu não sei se exatamente o que aconteceu é aquilo. Eu não tenho uma narrativa distanciada, eu tenho uma narrativa envolvida emocionalmente, como acontece, por exemplo, com os depoimentos, às vezes, dos policiais envolvidos nas ocorrências, ou das vítimas, por exemplo, de violência doméstica, que é muito difícil julgar. Eu tenho a palavra da vítima e do réu, ambos envolvidos ali emocionalmente. Olha um exemplo de ambiguidade tirado numa prova do Enem. Campanha contra... Publicado, né? Campanha contra a violência do governo do Estado entra em nova fase. Quer dizer, o que a gente entende é que a campanha do governo do Estado contra a violência entra em nova fase. A gente até recebe essa mensagem assim, mas se for olhar ao pé da letra, é uma campanha contra um governo que é violento. Não toque aqui no tempo, tá? Já passou. O cachorro do juiz me incomoda. Aí é uma ambiguidade de brincadeirinha, né? Eu falei, né? O cachorro do juiz. As crianças felizes correram para a piscina. As crianças estão felizes, as crianças eram felizes. A demissão do ministro causou celeuma. A demissão do próprio ministro causou celeuma ou a demissão operada pelo ministro causou celeuma? Por fim, levou o filho para o seu quarto. O meu quarto ou o quarto dele? Então, assim, pronome possessivo que gera ambiguidade, colocação e inversão de termos, isso tudo a gente vai ver. Polissemia, ambiguidade, intertextualidade. Então, a gente também vai falar de citação, paráfrase, alusão, paródia, estilização, hipertexto. E um exemplo de polissemia. O xadrez nunca sai de moda. O jogo ou a estampa? Né? E isso não pode ter. Às vezes, até a ambiguidade é boa, processualmente falando. Dependendo das circunstâncias, mas eu não posso deixar nada ambíguo na minha sentença, por exemplo, né? Senão, e pensar que o réu vai ler a minha sentença. Né? Ele precisa entender se ele foi condenado, se ele chegar lá, doutora, afinal de contas, eu fui condenado ou absolvido? A minha defensora pública, ela explica. Aí depois ela fala assim, você entendeu? Ele, entendi. Então agora você vai me explicar, você vai me falar, vai me contar o que você entendeu. Aí ele tem que repetir. E às vezes ele não consegue, porque ele não entendeu nada, não. Estilo. Continuo com Drummond. E agora, José? Que aí é o nosso gancho para a boa escrita, né? A gente vai falar de conceitos e princípios. Vou passar mais rapidamente, porque eu já falei muito. Protocolo mínimo juridiquês. Né? O que é juridiquês e que a gente pode dispensar, para a gente não ficar chato e fandor, e o que é protocolo mínimo, que a gente precisa respeitar. E aí entra o Torrano, porque ele vai falar de gramática com a gente, né? Escrever, ato doloso, vontade e consciência. E eu não devo escrever de forma culposa, ou seja, de forma imperita, negligente e imprudente. Dá até processo. Se a gente não passa vergonha, dá processo. Né? Porque agora acho que o Zap você pode apagar em 24 horas, 48 horas. Mas antigamente, assim, depois de 5 minutos, você não podia apagar. Eu lembro que meu marido, nossa, eu estou desesperado que eu mandei a mensagem errada para um grupo errado. E ele suava frio, ligou para um amigo e falou, não tem jeito de apagar, mas não. Retórica, por que a retórica era uma coisa boa e virou uma coisa ruim? Retórica começa com a arte de bem se comunicar. E hoje a gente, né, cheio de retórica. Reaprender a escrever, a gente sabe escrever, mas escrever com consciência. Então, recursos estilísticos, boa prática, bom repertório. E eu acho que terminei. Não, vigor, ênfase, vocabulário, vício de linguagem, erros e expressões indevidas, impresso ou imprimido, outra alternativa é igualzinho entrar para dentro. Há muitos anos atrás, é igualzinho sair para fora. Entre eu e você, entre mim e você, entre mim e ti, fácil exposto? Existe fácil exposto mesmo? Mercância ou mercancia? Micha ou micha? Apetrechos ou petrechos? A princípio ou em princípio?
Primeiramente, segundamente, terceiramente, 20ª. Tá fazendo uma poesia, né? Mas são vícios mesmo, que se a gente não tiver consciência, todo mundo erra. A ausência de boas escolas de escrita, então, núcleo de redação jurídica, oficinas de literatura, porque a gente tem na graduação aula de português, né? A gente não tem um núcleo de redação. Escrita criativa, parcerias com a Academia Paulista de Letras, Academia Brasileira de Letras, a União dos Escritores Brasileiros, etc. Acho que eu termino por aqui. 3 mandamentos da boa escrita: consciência, repertório e revisão. E terminamos com Agora José, que eu passo para E Agora? Ele muda de lugar comigo? Não, não é necessidade. Então. Bom, antes, inclusive, de cumprimentá-los, antes mesmo de cumprimentá-los, eu não vou perder a chance aqui e já vou dar uma dica de português. Esse negócio de pontuação é extremamente simples. Com 2 palavras, 3 palavras, exagerando, eu já vou dar a regra que vocês vão aprender: pontuação. Pontuação é ponto, ponto e vírgula. Quando você parar para respirar um pouquinho mais, é ponto. Mais ou menos, ponto e vírgula. Quando a paradinha para respirar for muito curta, é vírgula. Entenderam ou não? Já aprenderam pontuação, falta aprender a respirar. O restante está tudo certo. Então, vocês ficam com a tarefa de casa para aprender a respirar. Bom, feita a brincadeira, eu gostaria de cumprimentar a todas, a todos, os presentes, também os que estão por videoconferência, e também fazer das palavras do nosso querido doutor Pagan e da doutora Daniele, agradecer à Escola Paulista pela oportunidade, me senti muito lisonjeado ao ser convidado para participar com tão seleto grupo. E, enfim, as palavras do Pagan ficam, por mim, endossadas? Não, acho que é melhor avalizadas, né? Acho que aval é o melhor, que é garantia, né? Ou endossadas, né? Então já fica um problema de jurídico aí para nós sabermos se é transferência ou se é uma garantia. O programa nosso, no curso que nós vamos desenvolver, bem rapidamente, é aquele trivial. Talvez a diferença vai ser a forma. Primeiro nós vamos falar da linguagem como sistema de representação. Depois nós vamos falar sobre ortografia, homônimos, parônimos, os substantivos, adjetivos, isso da primeira aula. Na segunda, nós vamos falar sobre pronomes, regência verbal. Na terceira aula, que são 3 aulas, concordância nominal, concordância verbal, colocação dos pronomes. E aqui tem uma colocação bacana, bem fora de moda, mas interessante a gente falar, fazer ter uma referência, que é a apossínclise, né? Não é nem próclise, nem mesóclise, nem ênclise. Vamos falar sobre isso aí, porque aparece muito, principalmente no Código Civil, e pontuação, né? Em especial o uso da vírgula. Mas hoje o que eu vou falar aqui, para preencher o meu espaço? Vou fazer uma propagandinha porque é importante nós estudarmos gramática, certo? Por que é importante? Obviamente, quando eu digo aqui nós estudarmos gramática, não vamos fazer nem classificação de orações, oração substantiva, oração coordenada, oração subordinada substantiva, adjetiva e adverbial. Não é isso. Vai sair todo mundo correndo. Muito menos nós vamos falar de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Não é isso, certo? Mas nós vamos falar de uma outra forma. Agora, isso é importante. Por exemplo, eu vou ler 3 frasezinhas para todos. Bom, em primeiro lugar, pela idade, dá para perceber que a minha fala vai ser um pouco diferente da deles, né? Deles usaram computador, etc. O meu é mais ou menos aquela fala só na conversa. Mas no curso, prometo achar algum amigo, alguma amiga que faça isso aí do computador para mim, como você achou a sua filha, entendeu? Para ficar mais bonitinho. Mas vamos lá, em 3 frases. Peço, uma frase comum, hein? Que a gente encontra por aí. Peço a Vossa Excelência que me encaminhe o vosso parecer sobre os fatos do processo. Bacana.
bacana, não é? Chamei o juiz de excelência, o advogado, sei lá, muito bacana. Aí o juiz fala tudo aquilo que os professores, os doutores falaram, é relatório, é isso, é aquilo, e termina lá. Isso posto, julgo procedente parcialmente, né, para dar uma rima, julgo procedente parcialmente o pedido, julgo isto posto, julgo em parte, né? Tá bacana também, bastante usado isso. E, finalmente, uma frasezinha. O oficial de justiça informou o juiz que a testemunha não foi encontrada. Temos as 3 frases estão incorretas, né? Nós vamos ver aí daqui a pouquinho. Vossa Excelência não pede vosso, pede sua, né? Ou melhor, no caso aí, seu parecer, né? Vossa Excelência, né? Embora seja segunda pessoa do singular, a pessoa com quem eu falo, mas na sintaxe é terceira. Isto posto, não dá, né? Melhor nós mudarmos para ficar num bom português, posto isso. Por quê? Você não fala a porta aberta, todos saíram. Você diz aberta a porta. Aberta é o particípio. Então você tem que pôr o posto antes. E não pode ser isto, porque isto é quando você vai falar. Preste atenção neste recado. Daqui a pouco vamos embora. Neste. Daqui a pouco vamos embora. Você ouviu, você prestou atenção nesse recado? Quando você já disse? Então já foi posto, deve ser isso. E o oficial de justiça informou o juiz que a testemunha? Não. O oficial de justiça informou ao juiz que a testemunha, ou informou o juiz de que a testemunha. Não vou dizer que nós não podemos ter 2 objetos diretos. Vamos falar de uma outra forma, certo? Mas para que tudo isso? Então, a título, por que estudarmos? Para que fazermos tudo isso? Bom, a linguagem, né? A linguagem, ela é, talvez, acredito, pelo menos a opinião de muitos, a minha, a mais admirável aquisição humana. Por isso, é natural que tenha sido um objeto de preocupação desde a mais remota antiguidade. Já lá no Velho Testamento, mais precisamente em Gênesis, aparecem alusões aos nomes dados à criação de Deus. Deus chamou a luz de dia. Deus chamou as trevas de noite. Deus chamou a expansão de céus. Deus chamou o ajuntamento das águas de mares. Veja bem, isso aí é uma frase lá do livro de Gênesis, né? Veja então que já tem a preocupação com isso. Bom, mas nada disso nos interessa. Nos interessa mesmo que nós estamos com a língua portuguesa. Você já deve ter ouvido falar que hoje em dia não se deve dizer, por exemplo, as 3 frases que eu li antes de fazer as observações, que são frases erradas. Já ouviram falar isso? Bom, talvez são frases que não condizem com a linguagem culta. Mas errada por quê? Por que é nós vamos e não nós vai? Por que é diminui e não diminui? Ele vive e não ele vive? Por quê? Sei lá, podemos até no correr aí, nós vimos isso. Para nós entendermos isso, é bom nós sabermos que lá na Roma Antiga falava-se o latim. Bom, em primeiro lugar, por que se em Roma se falava latim e não romano? Interessante. Porque Roma se situa numa região chamada Lácio, que escreve Latio, e se lê Lácio, Latio, latim. E o latim, veja bem, virou a língua oficial da Igreja Católica. Por quê? Aliás, por que a Igreja é católica? Por que católica? Certo? Católica, se vocês forem olhar no dicionário, significa mundial, universal. Vem de católicos a um adjetivo do latim. Certo? E a Igreja Católica pretendia ser universal, não fazendo confusão com outras paralelas. Veja bem,
pretendia ser universal. Aliás, isso foi uma briga lá no início. Eu não entendo muito bem de religião, entendo pela história da língua. Parece que Paulo, o apóstolo Paulo, e um outro apóstolo lá discutiam se a igreja de Cristo... Pedro e Paulo? Pedro e Paulo discutiam se a igreja de Cristo deveria ficar restrita a hoje Israel, não é isso, mais ou menos? Ou ser universal. Pelo jeito ganhou a segunda hipótese, né? Conseguiu convencer o primeiro. Aí ficou a Igreja Católica. E adotou qual? A língua universal da época, que era o latim. O Império Romano, nessa época, já dominava tudo. Bom, mas por que eu estou falando isso? Porque os romanos, então, dominavam. E vamos chegar, daqui a pouquinho eu digo porque estou falando do latim aqui. Bom, aí o que acontece? O latim, ele foi baseado, a sua gramática foi baseada no grego. Muito longe o microfone. A sua gramática foi baseada no grego. Tanto é que, tanto em latim quanto no grego, nós temos declinações, dentre outras línguas em geral, certo? O que são declinações? Declinações assemelha-se a conjugações. Nós sabemos que é conjugar um verbo. Eu canto, tu cantas, ele canta. Eu cantei, tu cantaste. Se eu cantasse, se tu cantasses. Isso é conjugação. O verbo muda o finalzinho, quando ele é regular, né? Muda o finalzinho segundo pessoa, tempo e modo. No latim, por influência do grego, certo? Mudava o finalzinho dos substantivos e dos adjetivos. Mas não segundo pessoa, não, mas segundo o gênero, conforme o caso, o gênero, e segundo o número, e segundo a função sintática. Então, por exemplo, lobo em latim é lupus. Lupus, i. O i significa que é da segunda declinação, masculino, certo? Se eu dissesse o lobo foi à casa, não sei de quem, da vovó, etc., seria lupus. Os lobos foram à casa, lupi. A casa do lobo seria lupi também. Dos lobos seria luporum. Então, mudava, eram seis casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo e ablativo. Sujeito, adjunta de nominal, objeto indireto, objeto direto, etc. Então, mudava o finalzinho. Veja que o negócio era meio complicado. Por isso que o pessoal diz, na minha opinião, equivocadamente, devia voltar o latim para a escola para se aprender português. Não, isso é um pouquinho. Você só vai saber português. Isso por causa da análise sintática. Para você não fazer aquele erro daquela oração lá. Peço a vossa... Não, desculpa. O oficial de justiça informou o juiz que é testemunha, etc. Para não ter esse erro, você precisa saber análise sintática. Ou outras dicas, independentemente da análise sintática. Então, para você saber latim, você tem que saber análise sintática, para saber como se termina a palavrinha. Perceberam? O que é um equívoco. E por que o grego foi parar lá na Península Itálica, em Roma? Por causa de um embaixador grego, que não veio ao caso aqui, inclusive em razão do tempo, um embaixador grego muito versado em língua e literatura grega, levou para lá, e lá ele dava aula de língua e literatura grega. E a nobreza romana se encantou e foi montando a sua gramática, certo? Mas o latim, veja, a nobreza romana, o latim, com o tempo, foi se tornando uma língua literária, estereotipada, uma língua a qual a classe mais popular, né, as classes inferiores não tinham acesso. Então surgiram dois aspectos do latim. O latim clássico, também chamado de sermo urbanos, e o latim vulgar, sermos vulgares. Dois latins, o clássico e o vulgar. Só para vocês, mais ou menos, só para a gente ter uma noção, já eu falo a diferença entre as duas, mais ou menos igual ao português culto e português caipira. Tudo é português. Se chega um português e fala, diminui esse som aí, pelo amor de Deus, vocês vão entender que é diminui.
Então, dava para... Mas não é o registro culto, é o registro, a vida aqui para nós por caipira, certo? O latim vulgar, o latim clássico, é numa língua rígida, uma língua artificial, né? E ela não refletia a vida do dia a dia do povo romano, certo? Então ela ficava estável, ela não mudava. O latim clássico, você fala da época de Cícero, da época disso, entendeu? Mas sempre como o português culto. Você fala português culto da época de Camões, da época de Fernando Pessoa, da época, não é o mesmo de hoje, mas é o português culto, certo? Né? O latim culto, né? Ele clássico, melhor dizendo, ele se caracterizava pelo quê? Pela correção gramatical, pelos vocabulários, pela elegância de estilo, né? E o latim vulgar? O latim vulgar era falado de início pelas classes inferiores de Roma. Quem pertencia às classes inferiores? Os soldados, certo? Os marinheiros, os agricultores, os barbeiros, artistas de circo, certo? De início. E depois? Depois foi difundido, chegando até lá, nos lugares santos, onde Pedro e Paulo discutiam, etc. e tal, certo? No latim clássico, nós temos muitas notícias, muitas. Ontem mesmo foi um colega, o Torres, Luiz, lá de Campinas, à minha sala, e eu estava mostrando para ele fábulas, né? Fábulas que vieram da Grécia, vieram de Roma, etc., né? Versão em latim e a versão e a correspondência em português, né? As duas versões. E o latim vulgar, ele era mais falado. Então, nós tínhamos, né? As notícias que nós temos, elas vêm de onde? Elas vêm tipo desse livro aqui, que eu vi ali em cima, o primeiro, Não Erres Mais, o primeiro. Né? Esse livro aqui é famoso, né, do Saccone, Não Erres Mais. Né? Então, se eu abrir aqui, ó, se você é mendigo ou mendigo, ó, é mendigo, não mendigo, ensinando. No latim também tinha isso, olha, não é assim do latim vulgar, é assim o bacana do latim clássico, né? Então tinha isso aí, que ensinava, corrigia as expressões errôneas, né? Então, nós tínhamos também as comédias, né? Comédias do latim culto, quando eles tratavam do quê? Quando eles tratavam da personagem circense, das personagens populares, eles transcreviam a fala da personagem popular nas comédias do latim clássico, não podia ser em latim clássico. Aqui no Brasil nós temos, desde 1900 não sei quanto, lá também, quando artistas populares escreviam aquilo lá. Também nós temos notícias do latim vulgar pelos copistas. Cochilo dos copistas, o equívoco, eles davam uma cochilada e escreviam errado. Quem eram os copistas? Nós não tínhamos imprensa. Nós tínhamos a grande biblioteca famosa de Alexandria, não é? Milhares e milhares de livros. Não chegava de exemplares, não, pequeno, não chegava a 1000 exemplares, segundo eu li no passado, quando eu estudei história, entendeu? Mas por que ficou tão famoso? Porque era maior. Por que era maior? Porque ninguém tinha livro. O livro era copiado. Então tinha um livro aqui, ficava lá o monge copiando, porque não tinha imprensa, certo? E às vezes dava uma cochilada, escrevia a palavra incorretamente por influência do latim vulgar, também é uma outra fonte. Alguns exemplos de latim vulgar para o latim clássico. Vocês vão ver de onde veio o português. No latim vulgar era cavalos. No latim clássico era equus. Daí seu cavalo e equino. No latim vulgar era aprendere. No latim clássico era dicere. Daí aprender e dicente, etc. No latim vulgar, jocus, jogo. No latim clássico, ludus, daí lúdico. Né? No latim vulgar, casa. No latim clássico, domus, daí casa e domínio, certo? Uma bacana aí, né? Buca, boca. No latim clássico, os, ores, daí via oral, não via bucal. Né? E muitas outras diferenças. No latim vulgar, eles
não queriam saber de muita análise sintática para acertar o caso da declinação, né? Então, reduziram de 5 declinações para 3. No latim clássico, 5, no latim vulgar, 3. Conjugação verbal. No latim clássico, 4. No latim vulgar, 3. Português são 3. O por é da segunda, poer, né? Por quê? Porque era are, ere, ere, ire. 2 R's, final E, deu confusão, virou um só. Bom, mas tudo certo. Então, nós vimos. E o que isso tem a ver com a língua portuguesa? A língua portuguesa veio do latim vulgar. A origem dela está no latim vulgar. As palavras mais cultas, mais sofisticadas, entre aspas, né? Vieram diretamente do latim clássico. Por exemplo, cadeira veio pela via popular. Antigamente, professor, era costume dizer, fulano prestou concurso, ele tem a cadeira na USP, ele é catedrático, ele é dono da cátedra do latim clássico, e assim por diante, né? Então, o que acontece? Veio a língua portuguesa, veio do latim vulgar, né? E por que veio do latim vulgar? Porque foram soldados romanos que falavam o latim vulgar que levaram o latim vulgar para a Península Ibérica, certo? Né? Eles levaram e lá foi modificando. Bom, mas e lá na Península Ibérica não tinha nada? Não, tinha, tal como os portugueses chegaram ao Brasil. Aqui nós tínhamos os povos originários, os indígenas, certo? Lá também tinha os povos originários, que era o basco e o ibero, daí Península Ibérica. Só que era muito rica essa região, em prata principalmente. Então, o que acontece? Os fenícios foram para lá. Mas os fenícios não se deram bem. Por que não se deram bem lá? Porque eles eram navegadores, eles eram comerciantes, não eram colonizadores nem exploradores de prata, certo? Aí vieram para quem? Para lá. Quem veio para lá? Na verdade, vieram os celtas para a Península Ibérica. Isso tudo antes dos romanos, para dizer o que tinha na Península Ibérica. Quem eram os celtas? Os celtas eram um povo de uma região de onde hoje é a Alemanha, certo? Que na época tinha outra configuração geopolítica, né? Mas mais ou menos de onde é a Alemanha. E lá eles entraram em contato e se misturaram com os iberos, formando os celtiberos. Então, nós tínhamos essa configuração de povo lá na Península Ibérica. No século III a.C., quem chega lá? Os romanos, soldados romanos, para tomar conta da Península Ibérica. E por que eles queriam tomar conta da Península Ibérica? Porque tinha as guerras púnicas entre Roma e Cartago, certo? E os cartagineses já estavam na província, lá na Península Ibérica, explorando o quê? Explorando os minérios que tinha lá, no sul da península. Eles acharam perigoso isso, certo? Porque facilmente poderiam chegar a Roma, vieram e invadiram. Aí nós tivemos o quê? A romanização da Península Ibérica. Mas por que todos esses povos que antecederam não deram certo lá? Os cartagineses não deram certo e os romanos deram. Porque os romanos, eles promoviam casamentos entre os seus soldados e o povo ibérico. Os romanos, os romanos tinham uma cultura maior. Os romanos desenvolveram um sistema rodoviário, bom sistema rodoviário lá na Península Ibérica, dando acesso à metrópole, a Roma. Então tinha influência romana. Mais para frente, vieram já na época cristã, vieram os padres com latim vulgar, né, para converter, para evangelizar os ibéricos. E assim foi a romanização da Península Ibérica. No entanto, posteriormente a isso, já na era cristã, no século V, vieram um povo, os bárbaros. Quem era esse povo bárbaros? Eram os vândalos, os suevos, os visigodos, dentre outros. Veja, esse povo era um povo guerreiro. Esses povos, né, chamados de bárbaros, eram um povo guerreiro, certo? Um povo guerreiro. Bem rapidinho para nós terminarmos. Um povo guerreiro. Por isso, rude, por isso que bárbaro, originariamente, é o rude, a pessoa inculta, né? Por isso que vândalo
tem praticamente o mesmo significado. Depois desses, daí vieram quem? Os árabes. Nós temos muitas palavras árabes. Regra geral, toda palavra que começa com al é árabe, é de origem árabe. Alcachofra, álgebra, alface, etc. Bom, mas e quando que surgiu Portugal? Surgiu Portugal que com os árabes da Península Ibérica formavam-se cruzadas. Tal como aquelas que iam lutar lá nos lugares santos e ganhavam indulgência, também para lutar internamente para expulsar os árabes, também se ganhava indulgência do Papa. Certo? Então se formavam cruzadas para expulsar os árabes da Península Ibérica. Dentre esses daí, nós tivemos um francês, Dom Henrique de Borgonha, que se notabilizou nessas cruzadas, nessas lutas contra os árabes, e em compensação, como gratidão, Dom Afonso, rei de Leão e Castela, lhe deu um pedaço de terra entre o Minho e o Tejo, e a sua filha, Dona Tareja, hoje Teresa, em casamento. Com a morte desse Dom Henrique, Dom Afonso Henriques, com a morte de Dom Henrique, Dom Afonso Henriques tornou independente essa região, certo? Politicamente, e nós tivemos o quê? Nós tivemos a independência, o afastamento político das demais regiões, surgiu primeiro o romanço, ou romance, depois o galaico português, e depois o português arcaico, e surgiu a língua portuguesa. A primeira obra literária, genuinamente em língua portuguesa, é a Cantiga da Ribeirinha, de Paio Soares de Taveirós. Dizem que é de 1189, outros dizem que 1198, tem uma certa dúvida. Mas veja bem, tudo isso daí, então nós temos a gramática. Agora que vem a parte mais importante de nós falarmos rapidamente, antes do meio-dia, sobre a gramática. A gramática o que é? Um conjunto de regras que subjaz ao uso da linguagem, ordenando o que nós expressamos, certo? Com relação a uma outra pessoa. Essas regras da gramática, elas podem ser constitutivas ou normativas. As constitutivas são aquelas regras que dão a estrutura da língua, certo? Elas são internalizadas por todo falante, certo? Seria mais ou menos, se quebradas essas regras constitutivas, nós não teríamos o quê? Nós não teríamos a língua. Seria mais ou menos, se eu dissesse para vocês, eu joguei tênis com o meu irmão. Aparentemente é português, mas não tem sentido nenhum. Por quê? Porque nós quebramos essas regras constitutivas. E nós temos a língua, sem as regras constitutivas, a língua deixa de existir. Certo? É mais ou menos como sem as regras do futebol, não existe futebol. Pode ter lá meia dúzia de pessoas e uma bola, mas não tem futebol. E nós temos as regras normativas. As regras normativas da gramática são aquelas escolhas que é possível ao falante dentre as regras normativas. Dentre as regras constitutivas. Seria mais ou menos, eu pegar o alimento sólido, o alimento líquido e ingerir, seria levar à boca, seria a regra constitutiva. Eu usar corretamente o copo, o talher, para levar o alimento à boca, seria a regra normativa. Seria o bem falar. Dentro das regras constitutivas, as regras que fazem com que eu eleja essa ou aquela para uma maneira correta de falar, elegante de falar, são as regras normativas. Veja bem, eu tenho a palavra Ceará, cearense. Para fazer, ela fez propaganda de Minas, não falou por quê? Porque ela é mineira. Eu faço propaganda de Orindiúva, minha terra natal, minha terra querida, certo? Eu tenho Orindiúva, eu tenho orindiuvense. Eu tenho Piracicaba, eu tenho piracicabense. A regra, todo mundo sabe, né? Eu sou um piracicabense. Vocês sabem onde eu nasci. Mas as regras normativas não permitem que eu faça essa combinação. Vai permitir que eu faça a combinação do ano, periscabano.
certo? Eu poderia dizer, pelas regras constitutivas, ela caiu nela. Mas pelas regras normativas, eu devo eleger melhor as regras constitutivas e elaborá-las de uma maneira mais elegante. Ela caiu em si. Eu poderia falar para o professor, professor, em homenagem, que eu acho que é além de desembargador, professor, pode tirar seu carro da chuva. Está dentro das regras constitutivas. Mas na eleição, eu devo dizer, pode tirar o seu cavalo da chuva. Então, nós temos as regras constitutivas que dão a estrutura da língua e as regras normativas que permitem o quê? A boa escolha dessas regras. Mas, além da gramática, nós temos uma outra coisa que se chama pragmática. Aí que vem a história boa, para nós terminarmos, alongarmos mais. Pragmática é o estudo dos aspectos no sentido dependente um do outro, dentro do contexto. Vocês vão entender melhor com os exemplos. A pragmática pode ser conversacional ou convencional. A conversacional, ela envolve um contexto interdiscursivo. Então, tem que estar em sintonia o meu modelo mental com o modelo mental do meu interlocutor. O professor, eu estou aqui e vejo aqui no laptop do professor um quadro. Tem aqui um quadro aí de Monet. Eu falo assim, olhando, lindo. Como o meu modelo mental está em sintonia com o dele, ele sabe que eu estou falando lindo em razão do quadro. A professora Daniele fala assim, vai chover? Hoje vai chover. Eu falo, já sabe que eu concordei que vai chover, porque os nossos modelos mentais estão em sintonia. Isso é uma pragmática conversacional. A pragmática convencional já é diferente. Ela é o gerenciamento do quê? Dos pacotes de informação, por meio de regras gramaticais. Certo? Se eu digo, por exemplo, na voz passiva, ficou dito que não haverá troca de presentes nesse Natal. Ficou decidido que não haverá troca de presentes. Já sabem que, pela construção, alguém perguntou a mim se havia troca de presentes. Ou então, às vezes, a pragmática convencional depende de você recuperar uma construção anterior. Aí a professora Daniele diz para mim, a doutora Daniele diz para mim, onde você mora? Eu falo Campinas. Veja bem, quando eu falei Campinas, eu e ela, nós vamos recuperar uma estrutura anterior. Onde você mora? Eu moro em Campinas, certo? Nós nos vimos a última vez em Osasco. Eu falo São Paulo. Eu recupero, nós vimos a última vez em São Paulo. E para terminarmos, no dia a dia, bom, a gramática e a pragmática, elas são interligadas. Não dá para uma ficar separada da outra. No dia a dia, nós falamos por meio do quê? De inferências pragmáticas. Lindo. Certo? Se eu começar a falar, olha lá, professor, na minha opinião, este quadro é realmente muito bonito, lindo. Vai ficar uma linguagem enfadonha. Sim, realmente, eu concordo com você que hoje vai chover. Vai ficar uma linguagem muito enfadonha na fala. A fala vai ficar muito enfadonha. Então, a gente tem a predominância da pragmática. Mas na escrita, não. Na escrita, deve ter predominância do quê? Da gramática. Certo? Da gramática. Daquelas regras, né? Mas sempre juntas. O que acontece? As pessoas, depois de alfabetizadas, se elas ficarem só na alfabetização, elas vão usar apenas a pragmática. Não vão usar a gramática. Certo?
quando elas, para adquirir, elas devem adquirir não só a alfabetização, mas devem adquirir também o letramento. O que é o letramento? O letramento é a aquisição da gramática depois da alfabetização. Então, quando a gente fala de letramento, significa o quê? Adquiriu a gramática e adquiriu a fala, sabe, alguma alfabetização, melhor dizendo, adquiriu a alfabetização, mas não adquiriu a gramática. Então, quando ele consegue adquirir os dois, nós vamos ter o que se chama de letramento. Uma das explicações que eu já li sobre por que o hemisfério norte é desenvolvido e por que o hemisfério sul não é desenvolvido. O hemisfério norte foi colonizado pela Alemanha, Inglaterra, França. Lá predominou a reforma protestante. Na reforma protestante, uma das teses de Lutero, lá em 1500 e pouco, era o quê? O fiel ler a Bíblia. Ler a Bíblia e saber interpretá-la. Não ficar ouvindo a conversa dos padres. Ele era contra a venda de indulgência. Então, veja, na Bíblia não tem nada de indulgência. Então, eles tinham um letramento. Eles sabiam ler e sabiam interpretar. Tinham um letramento. Já Portugal e Espanha ficou com a Contra-Reforma. Ou seja, na conversa do clero. Lá em cima tem o letramento e aqui embaixo só tem a alfabetização. Por isso, eu acho que espero ter conseguido fazer uma propaganda, certo, da minha parte de gramática para vocês. Tá? Se tivéssemos tempo, eu ia falar mais alguma coisinha sobre esses erros mais comuns da linguagem, né? O porquê o posto isso, né? Porque quilômetros, né? Horas, né? A que horas vai terminar a aula? 12 HS, ponto, né? Nem o S, nem o ponto, né? Então, vamos falar de uma série de coisas, mais ou menos assim, que hoje não deu tempo. Agradeço a atenção de vocês e, mais uma vez, desembargador José Maria, eu aqui reiterei as palavras do Dr. Pagan quanto aos agradecimentos e o fato de eu ter ficado extremamente lisonjeado com o convite que me foi feito. Espero poder corresponder à expectativa do que o senhor falou. Ótimo, ótimo. Parabéns. Parabéns. Então, a partir de hoje, a escola reservará tempo suficiente para que nós possamos aprender aí o horas só com H, então. Exatamente. Eu tenho o pessoal do meu gabinete que está aqui anotando tudo, viu? Tem impressão que a partir de hoje à tarde eu não vou precisar corrigir mais nada. Tem um desembargador, poderia até declinar o nome, que ele fala para todo mundo isso. Na época ele era juiz de Campinas, né? E na época incipiente, então incipiente, idos lá de 90, início de 90, então incipiente escola da magistratura, pediu para falar alguma coisa lá, tal. Na verdade, acho que não era nem escola, era aqueles SEDES ainda, era SEDES, qualquer coisa. E eu falei dessa história do posto isso posto, né? Ele disse que ele entrou em crise, brincando comigo, que ele entrou em crise, que até hoje ele tem que pegar a tabelinha para ver se é para lá ou se é para cá, né? É difícil. Eu comecei em Campinas. Começou? Comecei. Mas é bom que eu Precisa faço. retornar. É bom. Trabalhei ali no Largo do Rosário. Ainda tem o fórum, né? Não, tem. Lá hoje no Largo do Rosário, antigo Campinas sabe que o negócio lá é melhor que Itu, né? Lá o fórum não é fórum, é Palácio da Justiça. O outro fórum não é fórum, é Cidade Judiciária, entendeu? Que não mas é Campinas, mesmo, né? Campinas. E lá ainda funcionam funciona a vara do júri e eleitoral. Bem legal. Mas é necessário e justo que eu faça uma correção. O meu gabinete, eles é que corrigem quando eu faço a minha anotação. É o contrário. Eles estão ali, eles já olharam feio e falaram, não, a correção é nossa. Mas ótimo, viu, pessoal? Podemos considerar encerrado hoje assim, a apresentação. Fica aberto aqui o convite. Nós vamos soltar uma programação com conteúdo programático, datas. Queremos encontrar a todos aqui, esses rostinhos assim maravilhosos, com energia, muito entusiasmo.
e vamos todos aprender, né? Ensinar, aprender, e ensinando aprende mais ainda, aprende dobrado, não é verdade, pessoal? Como diz o ministro, eu sempre que posso eu presto atenção nesses destaques. O ministro Herman Benjamin, ele fala lá, é muito bom estar ao lado de pessoas do bem e as pessoas boas. Essa manhã a gente consegue ter essa energia aqui, estar ao lado de pessoas boas, não é? Não é verdade? Então, obrigado, viu, pessoal?